Oi, olha isso. Será que foca? Você sabe de que livro que eu vou falar hoje? Desse aqui, ó. Um Diário do Ano da Peste. É um livro muito interessante de Daniel Defoe, acho que é assim que fala, né? Esse livro é de 1722 e é um relato exatamente da peste negra que aconteceu, né? De um jeito mais poético, né? Mas eu vou tentar não me emocionar porque eu estava lendo este livro quando minha mãe passou mal, em 17 de março de 2025, e levamos ela ao pronto-socorro. E como não dava para ficar duas pessoas junto com ela, o Jorge ficou com ela. Depois eu fiquei lendo este livro, né? E ela ia ter que fazer transfusão de sangue. Ela estava com câncer, metástase, mas acabou que pegou dengue tipo 4, a famosa hemorrágica. E então, naquela noite, eu com este livro na minha mão, minha mãe faleceu nos meus braços pedindo socorro durante 15 minutos de agonia. Morreu afogada nos próprios fluidos, né? Então, isso me deixa um pouco balançado. Mas vamos falar desse livro, que primeiro é lindo, e se você perceber que bichinho é este, olha a bundinha dele, é exatamente isso que você está imaginando. Olha que interessante esse título aqui, ó. Eu vou ler para você, Um Diário do Ano da Peste, e o subtítulo, né? Consistindo em observações ou memoriais dos mais notáveis acontecimentos, tanto públicos quanto privados, ocorridos em Londres durante a última grande visitação em 1665. Escrito por um cidadão que permaneceu todo esse tempo em Londres, nunca antes publicado. Um livro muito bonito, como você pode ver. E eu sempre falo quantas páginas tem, né? Mas é um livro até que rápido de ler. 267 páginas. Olha aqui no cantinho, 267, tá vendo? Olha que bonitinho. É um livro um pouco pesado, porque quem passou a pandemia sabe exatamente o quão difícil foi, né? Então isso me lembrou muito a pandemia. Este livro de 1722 é uma crônica ficcional, mas baseada em fatos reais da Grande Peste de Londres em 1665. Então ele escreveu isso quase 100 anos depois, né? O livro descreve, narrado em primeira pessoa por um comerciante, o livro descreve com rigor jornalístico, em detalhes vívidos, o isolamento, o pânico, as mortes, os lockdowns e o impacto social da doença que matou cerca de 100 mil pessoas. A obra registra o avanço da peste bubônica, observando a desolação das ruas, a pintura das cruzes vermelhas nas casas infectadas e a falta de recursos médicos. Isso aqui é os médicos, ou quem tratava, né? Não sei se dá para ver, deixa eu sair de quadro. Perceba que está de luva e com essa máscara que era para proteger. Isso aqui é um marcador do livro que vem, né? O livro aborda o medo, o isolamento social e a desigualdade entre ricos que fugiram e os pobres mais expostos, e a busca por curas falsas. Isto é comum, né? Que aconteceu agora na pandemia de Covid. Defoe escreveu o relato como um alerta para futuras gerações, mostrando como uma sociedade lida com uma calamidade extrema. A narrativa é notável por sua semelhança, misturando estatísticas semanais de mortos com relatos de sobreviventes, oferecendo um retrato fiel do horror daquele ano. E a peste estava peste bubônica, né? Estava numa pulga. E por causa da falta de higiene, não lembro se é pulga ou carrapato, mas enfim, por causa da falta de higiene, e eles inventavam tudo quanto é tipo de coisa, né? Que essa peste era castigo divino, e etc, etc. Aqui, ó, olha que interessante. Não sei se dá para ver.
O meu aqui sumiu para variar. Mas aqui você vê a palavra peste, mas se chegar pertinho você vai ver a caveirinha e vai ver os bichinhos também. É muito curioso a diagramação aqui. Aqui, ó, 40 dias. Ou seja, a tal quarentena, né? E que essa praga meio que sumiu sozinha, não foi ninguém que conseguiu consertar. A praga terrível, a última frase, terrível peste em Londres houve, no ano de 65, que 100.000 almas levou consigo, e no entanto cá estou vivo. Muito interessante. E ele vem dizer, vem aqui trazer muita coisa que parece o que a gente passou na pandemia, mas assim, é muito igual, muito igual. Do desconhecido, de não saber o que é, daquela tristeza, daquele medo de chegar perto dos outros, do isolamento, as pessoas que morriam em casa, do acúmulo de cadáveres pelas ruas, né? As pessoas que buscavam em carroças esses corpos para jogar num valão. É muito parecido. Então, assim, se você estiver preparado psicologicamente, leia este livro. Vale como experiência. E a gente percebe que, como humanidade, a gente não mudou nada, só melhorou a tecnologia, então foi muito mais rápido. A Covid foi infinitamente mais perigosa e matou muito mais gente, se espalhou muito mais rápido, porque era uma doença respiratória, essa daqui não. Tinha que ter o bichinho para picar a pessoa, para ir ter a peste bubônica, que a característica principal eram bolhas, né? Bolhas pelo corpo, e sintomas horríveis, as pessoas morriam com muita dor. Então fica aí a minha dica ou a minha não dica de leitura, caso você tenha receio ou alguma lembrança ruim sobre isso. Tá bom? Até o próximo. Tchau.